Fala, Bikezone! É um prazer mais uma vez estarmos aqui entre amigos, presença ilustre do piloto de BMX, do BMXer, do freestyle, Leandro Moreira, overall, da zona leste da cidade de São Paulo para o mundo, e Caetano Caeza Mataro, aqui de São Paulo para o mundo também, conexão Cantareira. Você está onde agora, Leandro? Tô morando na Granja aqui, em Cotia. Lá na Grande Cotia e Miami, Caetano. Logo ali. Logo Seja aqui do lado. bem-vindo. Logo ali. Valeu, Caê. Valeu, Caê. Valeu, Cadeira, por esse convite aí. Tamo junto. Pô, a gente que agradece você dar o seu tempo aí. A gente tem tentado conseguir encaixar um horário teu aí, que tua agenda super lotada, né, Tá Leandro? difícil, hein, Caê? Nossa, essa vida louca de pai, de treino, de Porra. competição aí, de viagem, é difícil arrumar tempo pra fazer alguma coisa. O tempo que eu tenho, vago, eu pego minha bike e corro pra andar, tá ligado? Pra me divertir E, um pouco, senão, e meu essa Deus. história, essa história de você pegar tua bike para andar vem desde pequeno, né, moleque? Ah, eu tô Como nessa que vida de pegar a começou? bike pra andar aí desde os 14 para 15 anos, né? Legal, cara. Já emenda daí. Como é que começou a tua Isso. história, a tua paixão pelas duas rodas? Fala da onde, aonde você foi criado. Já conta essa Ó, história para nós. minha paixão pelo BMX começou nos anos de 99 a 2000, lá na Zona Leste de São Paulo, com os amigos que andavam já, praticavam o esporte já, BMX Freestyle. E uma vez eu fui na pista com eles, ver eles andar, era bem criança, né? Fui ver eles andar. Quando eu vi os caras andando, mano, eu pirei naquilo, né? Era um dirt que os caras tinham lá, num terreno abandonado lá. Nossa, quando eu vi os caras voando, tinha umas mesas lá, uma sequência de mesas e uns dobros lá. Quando eu vi aquilo, eu fiquei espantado, mano. E na época eu tinha uma bicicleta, fiquei o dia todo lá pulando. Nossa, cheguei em casa tudo sujo, lá tudo ralado. Daí então não parei até hoje. Começou mais na Zona Leste de São Paulo, nossa, lá no fundão ZL. Que legal, cara. E você já começou direto no Dirt. O pessoal lá tinha um dirt, né, na época lá quando eu fui ver meus amigos andar, tinha um dirt, aí depois a prefeitura acabou destruindo, aí na sequência construiu uma pista lá de São Miguel, lá debaixo do viaduto aí lá, e aí eu comecei a andar no parque, né, quando eu comecei mesmo forte assim, foi no parque, depois que o dirt entrou na minha vida com toda essa emoção, toda essa paixão, tá ligado? Foi nessa pistinha aí de São Miguel onde você começou a juntar com aquela galerinha lá, o Henrique. Sim, era eu, o Esse... Henrique, o Zóio, era uma Isso. galera na Leste lá. Nossa, era uma tropa. Tinha mais ou menos naquela época lá que andava uns 20 caras, assim, sabe, da nossa galera, da nossa crew lá. Nossa, era uma maravilha, só diversão, hein? E agora, Dessa meu, rapaziada, quem que está ativo até hoje? Pô, a galera continua ativa, acredita? O Henrique Castro tá morando nos Estados Unidos aí, tá em New Jersey aí morando, continua na atividade sempre. O Zóio também tá na atividade assim, trabalhando, mas sempre que dá um tempo os caras pegam a bike e dá aquele rolezão, né? Aquele for fun de final de semana, ou até as mesmas durante a semana, os caras pegam a bike e saem pedalando igual louco aí, né? Que legal. mas na profissa mesmo seguiu você só. No profissionalismo mesmo sigo eu, nessa vida louca aí de bike aí. Fui o único que. Os caras andavam muito na época, todo mundo era. Na época ali do auge mesmo, todo mundo era profissional, era uma galera na Leste lá, tinha muito profissional naquela época lá. Mas os caras foram tomando rumo diferente, caminho diferente, e eu segui na bike, né, no BMX aí, até hoje. Nós vamos chegar lá nessa história aí ainda, do teu diferencial, que você tem um diferencial, sempre teve, cara, mas você é conhecido, se for falar do Leandro Overal, vai falar o Leandro Overal de Carapicuíba. Vamos chegar naquele primeiro dia. Como é que você foi parar em Carapicuíba, velho? Como é que Nossa, foi? Como é que chegou Carapicuíba? Puta, vamos para Carapicuíba, porque, pô, primeiro, de onde você morava para Carapicuíba, eu tô ligado que era uma viagem. rolê. É uma Conta pra gente viagem, essa nossa. parada. Vocês iam Nossa, de treino para lá, né? então, aconteceu que na época, Carapicuíba sempre foi famoso naquela época, né? Nos anos 2000, a primeira vez que eu fui pra Carapicuíba, acho que foi em 2001, 2002, não me lembro agora, mas acho que foi 2002. Porque o local já era super famoso nessa época, já 2002. Um pessoalzinho das antigas lá já conhecia o local, lá já tinha ido já uma vez. E eles falaram, e a gente marcamos um final de semana de conhecer a pista lá em Carapicuíba, né? Aí foi aquela galera, foi uns 25 caras, mais ou menos. Tivemos que dividir, nós ia de trem naquela época, ninguém tinha carro naquela época, né? Aí a gente ia de trem, a gente dividia nos vagões, assim, ia 10 em cada vagão para não deixar super lotado. Naquela época não era tão fácil pegar um trem de bicicleta igual hoje em dia. Nós tínhamos que embalar a bicicleta, era uma aventura, era uma maravilha isso.
Se pudesse botar um tempo, eu faria tudo de novo, tá ligado? Aí nós chegamos lá, conhecemos uma pista lá, porque eu cheguei lá quando eu vi aqueles caras andando naquela época, os caras de alto nível já, ó, acho que o Mike Moura, mano, o João de Caracas ali, os caras já arregaçando, dando uma par de manobra, eu fiquei assustado, meu. Porque foi a primeira vez que eu vi um backflip na minha vida, foi do Mike, tá ligado? Que ele, no final do rolê, ele falou, vou dar um flip. Aí ele colocou o capacete. Naquela época, os caras andavam sem capacete, né? Aí ele ia dar um flip, ele colocava o capacete lá, e foi lá, fez o flip. Eu fiquei assustado com aquilo. Falei, nossa, os caras tá aqui de Carapicuíba ter um nível altíssimo, assim, tá ligado? Super legal, tá ligado? Foi assim que eu conheci Carapicuíba, através dos meus amigos, assim, sabe? Já conheci o local já. Que legal, cara. O BMX ele tem uma raiz muito grande, né, na nossa cultura, e o Dirt Jump o Dirt Jump, o Trail é uma das vertentes, né? Conta para nós esse teu caminho, tanto cara, nos teus sonhos, na tua batalha pro Leandro cara, que vive hoje do esporte. Pô, mas nossa, pra mim, cadeira, os negócios aconteceram muito naturalmente. Eu nunca forcei nada na minha vida. Eu sempre amei andar de bicicleta, sempre amei de andar de bicicleta, lá em cima da bicicleta com meus amigos, me divertindo. E isso para mim foi acontecendo naturalmente. Eu fui andando de bike, meu nível foi aumentando naturalmente, assim, ao decorrer dos anos aí, de muita prática, de ficar muito em cima da bicicleta, né? De insistência também. E de amor também, né? Aí o nível foi aumentando cada vez mais, fui pegando patrocínio entrando por marcas, andando por marcas famosas, aí até hoje ando por muita marca famosa. E foi um negócio tão natural na minha vida aí que quando eu percebi, quando dei conta, já tava vivendo disso já, tava conquistando minhas coisas já, tudo através da bike, do BMX mesmo, do meu esporte, né, mano? Isso aí pra mim foi maravilhoso, né, mano? Que isso aí deu um up na minha carreira também, sensacional, né? Você tem marcos disso que aconteceram? Eu lembro de algumas coisas. É, final da primeira década desse século, o X Games, que foi ali no Sambódromo, eu acho que foi um momento importante para o Sim. esporte de ação nacional, e você já inserido nessa cena de uma maneira legal. Quais foram os marcos dessa trajetória? Nossa, eu tive já vários, vários e vários, vários. Nossa, é muitos, até que eu esqueci já. Esse 2008 foi legal, foi o X Game que teve aqui no Sambódromo, em São Paulo, aqui. Eu fui convidado, na época, eu fui convidado para andar no Street, né? Naquela época lá. E foi bem legal, que eu praticava, eu sempre andei tudo na minha vida. Sempre estava em cima da bike, não te dava pra andar com a bike, eu andava. E eu recebi esse convite para os X Games, até um pessoal que ficou meio de cara, porque falou, o Overall anda mais na terra, mais no parque, vão colocar ele no street, não vai representar nada, vai lá só encher linguiça. Acabou que eu passei para a final mó bem, cheguei na final junto com os top, dos 10 top do mundo, Gert Reynolds, Van Homan. Na época era. Até hoje, os caras. O Gert Reynolds é uma estrela, até hoje, né? E eu tava na final junto com eles lá. Desbanquei todo mundo, fiquei. Desbanquei não, né? Grandes nomes do Street não passaram pra final e eu passei em sexto lugar. Na final, que finalizei em sexto também, se eu me lembro, agora finalizei em sexto e pra mim foi super legal, que eu andei super bem na época, tava na pegada, tava num apetite terrível de bike, como sempre, né, mano? E foi um marco legal na minha vida. Foi daí que minha carreira deslanchou bastante. Comecei a viajar, comecei a percorrer o mundo com a bike aí, e foi uma maravilha isso aí. Nossa, aí, esse marco aí, eu tinha até me esquecido, Cadeira, desse evento aqui no Sambódromo, que você falou que veio na cabeça as memórias agora. Agora, um marco que foi um marco assim na sua carreira é o título mundial, né? Eu acho que Foi, isso aí nossa, é isso aí foi na Alemanha, foi em 2014. Foi logo quando o 2014, Brasil isso. tomou aquela sacolada da Alemanha, não sei se vocês se lembram. Mundial Isso. de Tomou aquela. Dirt, né? Tomou a sacolada lá, o Brasil na Copa do Mundo. Aí no mês seguinte rolou um campeonato mundial na Alemanha lá em Cologne, né? Teve várias modalidades, Park, Dirt, teve muitas modalidades lá. E eu andei no Dirt lá. E até uns amigos meus fizeram uma piadinha, falou, mano, vai lá e busca o título pra nós, o cara ganhou de nós, né, mano? Deu uma sacolada aqui no futebol. Vai lá e ganha o título lá, né? Aí acabou indo lá, acabei indo pra lá. Andei super bem, passei bem pra final, passei entre os cinco. Na final, consegui ficar em primeiro lugar. Nossa, pra mim foi uma maravilha. Quando anunciaram o nome lá, eu falei, nossa, ganhei, mano, não acredito, parece um sonho isso. Aquela O mídia teu, toda em cima lá, nossa, foi uma maravilha. Nossa, pra mim foi muito top, nossa. O teu apelido, Leandro Overall, né? Overall, no inglês, é o geral, é a base geral. É, e aí, isso você já falou, pô, estreou no X Games andando no street. Foi. Pô, anda no parque também, mas se especializou no trail. Você curte pra caramba a terra, né? Nossa, Cadeira, eu gosto pra ganhar de terra. Eu até falo pros meus amigos assim, agora eu tô mais de boa, mais tranquilo assim, já
Já conquistei tudo que eu queria realizar na minha vida, já, graças a Deus, eu consegui tudo com a minha bike, todos os meus sonhos eu realizei. E hoje em dia, meu, eu falo pros caras assim, meu, não adianta você querer abraçar a mão, querer andar em todas as modalidades e não fazer nada bem, tá ligado? Porque hoje eu vejo a molecada, hoje em dia, a molecada mais se dedica mais em parque, por causa desse lance olímpico, assim, não liga tanto para outras modalidades, mas eu falo, mano, vocês têm que andar de bike, não de der pra andar, tem que andar de bike, tá ligado, mano? E, meu, isso aí é sensacional. Eu agora eu só ando na terra, eu ando mais em terra, eu tô andando bastante boa agora também. Mas não adianta querer abraçar o mundo com a mão também e não fazer nada bem, tá ligado? Eu preferi o Dirt pegar de cabeça mesmo, ir até o fim mesmo e colocar todas as minhas energias nessa modalidade mesmo, que eu amo também bastante. Nossa, a liberdade que eu tenho no Dirt é inexplicável. E é isso aí, mano. Eu tô me jogando de cabeça no Dirt mesmo. Agora, Leandro, um atleta da sua época, né, de 20 anos atrás, né, que foi, você tinha Nossa, 19 anos, 18 tô anos, ficando velho, nossa, ó. né, para se desenvolver nesse esporte há 20 anos atrás e hoje, para se lançar é diferente. Eu acho que naquela época, a impressão que eu tenho de você, por exemplo, você sempre foi um atleta mais competitivo, né? Então, para você se lançar, para você poder lançar teu nome, você tinha que participar mais de competição. Hoje em dia, um moleque ele tem que lançar mais, tem que ter mais conteúdo, né? Porque tem Exatamente. internet, tem um conteúdo digital. Naquela época, não, cara. O cara, para fazer o nome dele, tinha que participar de campeonato, não tinha outra maneira de aparecer. Ou É, ser convidado para videopartes, né? Que era isso mais mesmo, é. difícil. A Isso mesmo. videoparte É, virou o que no Instagram de Brasil cada sempre. um, né? No Brasil nunca foi forte esse lance de videoparte, assim, mais vem mais gringo, porque acho que, sei lá, por causa da tecnologia, antigamente era mais um pouquinho mais atrasada aqui no Brasil, né? E antigamente você tinha que andar em todos os campeonatos mesmo, pra você aparecer, para você ser convidado, para você ser visto mesmo. Hoje em dia, a molecada com o telefone na mão consegue produzir um vídeo e dar não sei quantas mil visualizações. Antigamente você tinha que rodar o Brasilzão aí pra cima e pra baixo nos campeonatos pirata pra você aparecer, pra você ser visto, pra você conseguir algum patrocínio, alguma coisa assim, tá ligado? Hoje em dia, um moleque com o telefone na mão consegue fazer uma mídia extraordinária, sabe? E eu, Antigamente era eu mais acho, difícil mesmo. eu acho, não sei se você concorda comigo, mas não sei o que você acha também, Cadeira, mas eu acho que no Dirt Jump, os campeonatos na nossa região começaram junto com a tua própria evolução. Começaram em 2002, 2003, 2004, aí surgiu aquela BBMX, que começou a fazer mais campeonatos de Dirt também, e eu acho que isso aí tudo começou a impulsionar um pouco mais o Dirt, né? Como é que você vê Nossa, isso daí? CBR, né? Teve uns campeonatos sim, também, né? nossa, naquela época lá tinha um campeonato. Eu lembro que naquela época lá, de 2004 a 2000 vai, vou chutar alto, a 2012, 2013, todo mês tinha muito campeonato, era durante o ano todo mês tinha muito campeonato. Eu lembro a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu juntei dinheiro só de campeonatinho, assim, porque todo mês tinha um campeonatinho, você ganhava lá R$ 1.000, R$ 2.000, assim, sabe? Eu fui juntando dinheiro durante um ano e viajei para os Estados Unidos com dinheiro de campeonato, porque todo mês tinha campeonato. Se eu não ganhava, eu tava entre os três primeiros. E sempre pintava um dinheirinho, assim, tá ligado? Hoje em dia tá mais escasso essas paradas de campeonato mesmo, de dirt, assim, tá ligado? Até tá geral, no mundo todo, não só no Brasil, sabe? No mundo todo, assim, tá mais escasso. Tem os principais campeonatos do circuito aí, e são esses e acabou, sabe? Eu ia te perguntar exatamente isso, e eu quero levantar uma outra história, né? Como é que está a cena mundial do Dirt Jump? Eu vejo que o movimento trail, os picos estão cada vez mais legais, a galera está andando. Hoje, até para divulgar o rolê, não precisa mais divulgar só através de campeonato, porque o cara justifica os apoios, os patrocinadores que tem de uma outra maneira, mas eu vejo que a cena mundial mudou demais, né? Do Nossa, Dirt mesmo. nossa, a cena do dirt mudou pra caramba, né? A cena do trail sempre foi forte, né? No underground, assim, sempre foi forte. Sempre teve os picos aí cabulosos aí, que não é qualquer um que anda. No... Hoje em dia tá mais assim, a galera filma mais celular, posta nas redes sociais. Mas tem muito pico, muito, muito top mesmo de dirt aí, que nunca parou, né? De trail, que nunca parou. Agora o campeonato de dirt em si mesmo, eu acho que durante um ano deve ter o quê? Vai, tem 3 etapas daquele triple charge nos Estados Unidos. Tem mais um. Tem um de Caracas também, que esse não teve, né? Que também entra pro circuito internacional.
Não teve esse ano, mas ano que vem volta também ele já com toda a força de novo. 4, tem os X Games, 5, e tem mais uns 2, 3 pirata aí no ano aí, eu acho. Tem um na França também. Deve ter no máximo, vai, chutando alto não. Deve ter uns 8 campeonatos no circuito durante o ano todo, sabe, de Dirt. De Dirt, eu falo isso de Dirt, sabe? Tem 8 campeonatos de Dirt grande, assim, que eu costumo ir, sabe? Porque antigamente tinha, nossa, você ia pra gringa lá, você tinha praticamente todos os meses também tinha um evento de Dirt grande assim. E tá bem escasso, tá no, isso é geral, é no mundo todo, não é só no Brasil, tá ligado? A cena aí está no mundo todo. O, Leandro, você falou do Triple Challenge, né, da Monster, e Sim. acontece junto com Ama Supercross, velho. São dois sonhos, né? Você Nossa, vai para o é muito louco. Supercross e vai participar do Dirt também. Então, essa é o campeonato gigante. Tem a Anaheim, eu acho que é em Phoenix, e tem um no Texas. 3 etapas, né? Que é junto com o de motocross. Aí o BMX Supercross. mesmo é um evento muito grande. É um evento muito grande lá do Triple Charge mesmo. Mas é meio que para entreter o público durante os intervalos do motocross, tá ligado? E essa competição é muito competitiva também. Os caras estão arregaçando também de bike, nossa. E no final do evento você assiste uma super corrida, num grande show ainda de motocross lá, que é super divertido. deixa eu voltar para sua carreira lá no começo, lá, porque eu quero juntar o fio da história, cara. Aqui eu queria conhecer um pouco mais da tua história, que a tua história vale muito a pena ser contada e ser ouvida, cara. Você é um cara que você fez muito sucesso e faz muito sucesso no Brasil e fora. Mas foi muito difícil para você, cara, sair da Zona Leste, do extremo leste de São Paulo, e tá onde você está hoje. Porra, falando assim parece que foi fácil, tal, mas não foi. É, A gente sabe muito bem que não foi. Eu, puta, acompanhei há alguns anos de perto, você, porque o Kenji, do Bike Zone, vocês estavam sempre presentes também a na, gente na estava evolução, vocês perto pegaram bastante. e viu o quanto que vocês ralaram, velho. Você e muitos outros. Agora, eu queria entender o teu processo de internacionalização, porque, pelo que eu me lembro daquela época, eu lembro que o Diogo Canina, ele foi um dos primeiros que abriu a porta e foi para fora, que eu acho que ele foi estudar e aí foi andar de bike lá fora. E você foi para o lado profissional, você foi competir lá fora. Como é que foi o teu processo de internacionalização? Conta isso para Pô, gente. pô, foi um pouco, nossa, vou te falar a verdade, foi um pouco difícil, viu? Porque na época, Pô, a sem barreira que dúvida. eu tinha com a língua também foi um pouco difícil. Naquela época eu andava super bem. Primeira vez que eu viajei, eu viajei para New Jersey, né? Que ano que Fiquei. foi? Isso aí foi 2008. Foi 2008. Foi 2008. 2000, isso, foi 2008. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E tinha, para mim, nossa, mas foi difícil pra caramba. Eu juntei dinheiro aqui durante um ano. Todo mundo pensa que foi fácil, mas não foi. Juntei dinheiro durante um ano, viajei, cheguei lá fora. Um grande amigo meu, o Dandan, o Santos Dandan, uma lenda brasileira aí. Me Isso. ajudou bastante lá fora, que ele já tava lá fora também, tava morando em New Jersey também, naquela época ele tava também correndo muito campeonato de bike também, que na época era os Deal Tour. Ele me ajudou bastante também. E, mano, foi difícil pra caramba, porque naquela época eu andava bem pra caramba de bike, só que eu chegava nas pistas. Meu, eu sempre andei de bike, sempre andei de bike. Chegava, andava bastante. Nossa, eu chavava no rolê lá. E a galera vinha falar comigo, até os profissionais vinham falar comigo, querer saber um pouco de mim, de onde que eu era. E eu tinha aquela barreira da língua que eu ficava puto com isso, que eu queria conversar, que eu via pessoas que eu era fã, meu. Que eu só vi em vídeo, eu vi ao vivo assim, eu queria falar com eles, e não conseguia, aquilo me deixou frustrado pra caramba. Nossa, era terrível. Também a saudade do Brasil, como eu sou brasileiro, fiquei um tempo fora lá, nossa, uma saudade de casa, essas coisas tudo aperta. É vários sentimentos ao mesmo tempo, assim, sabe? É bem difícil mesmo. Mas depois, a primeira vez, viajei, a primeira vez eu fui pro Deal Tour em Baltimore. Nossa, faz muito tempo, eu fui pro Deal Tour em Baltimore. Na época eu até que andei bem, mas nossa, eu meio que travei, porque eu vi os grandes nomes do BMX, né, naquela época, nossa. Quando eu vi os caras andando, eu dividi no gate com os caras, mas nossa, eu acho que eu fiquei mais nervoso, não foi nem a questão das rampas, porque naquela época eu já desenvolvia muito bem. Eu acho que foi a pressão de ver um ídolo do meu lado e eu correndo com o cara, tá ligado? Isso meio que deu uma travada em mim, assim. Aí, a primeira vez que eu fui foi aquela que eu viajei, fiquei acho que foi 2, 3 meses lá fora, morei um tempo, 3 meses lá.
fui para as competições, eu voltei pro Brasil, eu falei, mano, agora eu preciso estar dinheiro de novo, que eu preciso voltar de novo. Você foi sozinho ou foi com a Flavinha? Não, eu fui sozinho. Naquela época eu já namorava com a Flá, mas eu fui sozinho. Naquela época não tinha como a gente ir duas pessoas, assim, porque pra gente se manter lá fora ia ser um pouco complicado, né? Eu voltei pro Brasil, mano, voltei naquela gana de andar de bike de novo. Andei, juntei dinheiro e viajei de novo. Aí comecei a viajar, e daí não parei mais. Aí começava a ir, voltar, ia pros campeonatos nos Estados Unidos, Europa. Nossa, aí minha carreira comecei nessa loucura aí, viajar pra cima e pra baixo aí. Aí comecei a falar já um pouco de inglês já. Comecei a me comunicar bem, já comecei a andar nos eventos X, os caras já começaram a olhar pra mim, já chegava lá fora. O pessoal já me conhecia, já me chamava pelo nome. Isso, nossa, isso aí foi aí depois dessa aí foi direto, foi no embalo, embalou tudo. Paralelo a isso, é o teu desenvolvimento humano também, que você mencionou da barreira da língua, do Sim, entender também que pô, o tempo vai passando e você precisa pô, constituir coisas. Você constituiu família, né? Tem sim. um filhão e a importância disso, cara, para o teu rolê, porque hoje é a tua base, né? Então, eu acho que hoje em dia eu ando mais de bike, mais forte ainda por causa do meu moleque, né? Porque, nossa, pra mim ele acho que todo mundo tem filho, sabe o que eu tô falando, tá ligado? Assim, você não quer deixar faltar nada pra ele, você quer sempre estar evoluindo, nem não só na bike, como pessoal mesmo, assim, sabe? Pra você ser um cara bom, um cara legal e não deixar faltar nada e dar o melhor pra eles, né, mano? Como que o Leandro Moreira Overall? Porque eu lembro de você, moleque, velho, eu não entendia nem a língua. Você falava português, você falava rápido pra caramba, eu não entendia nem Não, até português. hoje ainda eu falo rápido pra caramba, Fala cara. ainda, né? Mas, Ainda É que eu mas tô me controlando aqui pra falar com vocês, mas até hoje, quando eu começo a falar, nossa, eu embalo aí, nossa, é terrível. Eu acho que naquela época você, nossa, o Kenji também, o Caê, vocês lembram, o Caê e o Kenji lembram mais, que eles foram os primeiros, os caras foram meio que os desbravadores aí, o Caê e o Kenji na época do Bike Zone lá, deu maior força pra nós com o site lá, sempre postava a gente lá da Zona Leste, lá, o Kenji ia direto lá, fazer matéria com a gente, bater como foto era o nossa nome de lá, um e o Kenji local? também, os caras falam, meu, você fala muito rápido, velho. Aí Ô, eu vocês falava, tinham um local? Como era o nome de um local de terra que vocês tinham, que era num terrenão baldio? Era o Herói Trails, lá na Zona Leste, Herói, lá no fundão velho! mesmo lá. Ô, eu fiz um rolê lá no Herói. Eu Você fui numa chegou a andar vez lá com no o Herói lá? Kenji também. O Herói era Ficou legal. lá, era maneiro, lá virou um parque, depois virou um parque lá, e ficou um tempo as rampas lá, mas depois o Henrique viajou para os Estados Unidos lá, o Henrique cuidava lá do Herói, depois ele viajou para os Estados Unidos, aí ficou meio, durou mais um tempo lá, só que não tinha um cara ponta firme para ir direto lá, e acabou se perdendo lá e destruíram as rampas lá. Deixa eu já emendar isso. Zelador e o pico. Então, cada pico de terra que existe hoje tem um zelador. E a gente Tem o conhece coração do bem trail lá, né? O cara que é, tá lá de frente. e a gente conhece bem a história do Caracas Trail, né? Eu comecei a andar no Caracas Trail no comecinho, na época que o João, os caras andavam no Race, no Sim. Paturis, no BMX no 21, a pista ficava fechada e a galera fez o rolê ali na frente da Coab. Estou falando isso é 94, 95. Nossa, velho, nossa. Caraca, tio. Essa O época aí eu nem local, sonhava com bicicleta. o local foi destruído várias vezes, Foi. nasceu novamente, e essa É resistência mesmo, tio. Você anda dessa época lá? desde o comecinho, né? Que Foi no Do legal, cara. 94, né? 94 o primeiro da esteve lá, né? 9495. E é Legal. muito legal ver todo esse processo de, cara, de permanência, de resistência, e hoje, cara, ver o pico inserido na sociedade ali, Ele velho, virou é patrimônio da cidade já. É, virou patrimônio da cidade mesmo. Depois dos eventos que rolou da Monster lá que teve, que passava na Rede Globo, na televisão da Rede Globo lá, a prefeitura começou a olhar com os olhos diferentes lá e falou, meu, aqui tem um potencial grande, né? Aí fecharam lá a parte da pista lá, isolaram a gente lá, deram o terreno para o terreno ali é nosso. A pista dali não sai mais dali não, tá bem enraizada ali mesmo agora. E o E como local é se que você chama SEAC conseguiu? BMX, né, Carapicuíba. como é que Como é que você chama? conseguiu levar? SEAC BMX Carapicuíba. O que significa a sigla? Puta, agora você me pegou, hein, mano? Não lembro agora, cara, Não, mas de legal. cabeça. Então tá E oficializado. virou o campo, agora tem uma piscina lá, poliesportiva lá, para pessoas E idosas praticar esporte. Fizeram uma creche do lado, fizeram outra escola lá. E aquela parte das rampas, até lá embaixo, a última rampa lá, é cercado. tudo nosso ali, tá ligado? Virou nosso ali agora. Que legal. Que demais. É. E E O Caê também frequentou bastante lá. O Caê e o Kenji, eu acho que eles começaram a ir bastante lá na época que eu comecei direto também, que eu via vocês lá, que vocês iam de manhã, dar um rolezinho lá.
Então, a nossa É, história a gente é escondido lá de manhã, cara. Porque, o que a gente sempre conta assim pra gente aí, quando nós começamos naquela resenha lá, ele fala aí, sabe? cara, a gente é de manhã, não andava de 20, a gente andava de 26, queria aprender a andar no dirt lá, ia de manhã. E É, aí né? começou a se envolver com vocês lá. Foi. Essa, vocês aí do Bike Zone aí, naquela época lá, vocês deram um up, até no BMX Nacional, de falar a verdade, viu? Vocês faziam bastante matéria, assim, sabe? Porque naquela época era bem carente de internet. Foi logo naquela explosão de internet. Quando começou a internet Foi bombar no mesmo, começo, é que isso vocês mesmo. vieram com o site do Bike Zone naquela época aí, nossa, o Bike Zone é um... Eu lembro que eu ia na. Olha só pra você ver como que faz tempo. Eu ia na Lan House acessar o site do Bike Zone pra ver se tinha matéria, se tinha foto nossa Que lá. Quando legal, saía a foto lá, a gente pedia pra imprimir as fotos nossas que saem de capa lá. que Nossa, era da hora. Nossa. legal, cara, que Época boa, hein, bacana. meu? Época Que boa legal. mesmo. Muito Muito legal legal. esse desenvolvimento, né? E toda essa história. E, pô, a gente fala, parece que é uma outro, cara, um outro mundo, né? É, É, então, mas Leandro, vamos tocar num ponto que é importante, tua visão do BMX Freestyle Olímpico. Já vamos Boa. direto num ponto. Pode ser polêmico, pode falar o que você pensa. meu, você quer falar a verdade? Eu acho que não. Putz, quem tem esse sonho olímpico aí, eu acho que tem que correr atrás mesmo, tem que realizar. Mas eu acho que é uma febre meio que passageira isso. Eu acho que meio que destrói o piloto. Porque se ele não consegue acho que a tão esperada vaga olímpica, eu acho que deve dar uma destruída na cabeça do cara de um jeito que ele não, acho que não, se não tiver a cabeça boa, ele não pode nem aguentar, sabe assim? Não Mas recupera. pra mim, acho que Você não acha que influencia. O que a minha visão, acho que não influencia em nada pra mim, não vai mudar em nada a minha vida, é isso. Vou continuar com o meu rolê de bike. Eu acho que, de te falar a verdade, acho que destruiu um pouco do BMX, sabe? Aquela essência do BMX destruiu um pouco, aquele bagulho freestyle, tá ligado? Aquela liberdade que a gente tinha, sabe assim? Eu acho que destruiu um pouco e daí meio que dividiu um pouco as modalidades, assim, tá ligado? Tá todo mundo focado numa coisa só e o BMX não é isso, tá ligado? O BMX não é só aquilo, tá ligado? Não é só se vestir de uniforme, de ir pra pista treinar, de ir pra casa, de se alimentar bem, de seguir uma rotina que não é do BMX, tá ligado? Sei lá, não sei, é meu ponto de vista esse, tá ligado? Eu acho que meio que destruiu o BMX, meio que separou, assim, os povos, sabe assim? Nada contra quem gosta disso, vai em frente mesmo, mas minha visão acho que é essa. o que eu vejo assim é que criou um outro segmento do esporte. Sim, O BMX raiz, ele nunca vai ser, nunca vai acabar, nunca vai mudar de certa forma, né? Mas criou como se fosse cara, um mundo à parte. E é um mundo à sim. parte que é muito seletivo, E é porque isso mesmo. quantos BMXers vão conseguir para uma Olimpíada? Então, aí o cara vive durante 4 anos com aquela coisa na cabeça, chega no final, não consegue. Eu acho que deve ser frustrante para uma pessoa que vive em função a um campeonato em 4 anos, sabe? Eu acho que é meio frustrante para a pessoa. Eu acho que a pessoa não acaba nem vivendo, pensando nisso. Ah, eu tenho que me dedicar só a isso, eu tenho que me dedicar só a isso. E acaba esquecendo do que é o BMX mesmo, sabe? O que é o freestyle, sabe? Aí fica nessa frustração, eu não sei. Ó, em compensação, olha quanta coisa legal. O quanto está ajudando no profissionalismo e o quão impressionante é o investimento e a transformação. Cara, e nações que não tinham a menor tradição de BMX, como por exemplo a China. O que aquelas minas da chinesa estão É, andando de então. bicicleta, velho? É, Demais. então, o potencial das pessoas dos outros países tem um investimento muito grande, né? Coisa que a gente já não se vê aqui no Brasil em investimento, assim, sabe? Eu acho que quando tem esses tipos de evento, eu acho que manda alguns atletas para fora, mas investimento em si, é o BMX Freestyle aqui no país mesmo, você não se vê nada. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Eu não consigo ver nada, sabe? Assim, se tem, eu não consigo ver. Mas nos outros Bom, países o BMX tá explodindo aí, tá vendo? uma outra história, por exemplo, eu fui para um evento da FISE, cara, acho que no comecinho desse século, e eu vi das coisas mais legais, porque era um evento overall que tinha tudo, tinha skate, patim, O FAIS é um evento muito top mesmo, sabe? eu fui no de Montpellier, É o velho, de Montpellier, sim. eu O fui tipo em último que eu fui 2002. foi em 2019, de Montpellier. Meu, e aí eu vi o início disso, o formato FISE foi o formato, de certa forma, que foi sendo levado pela União Internacional de Ciclismo
para ser transformado em olímpico, e ao mesmo tempo, cara, isso disseminou. Eu concordo com o que você falou, mas eu acho que está puxando uma outra vertente do esporte que, se não fosse isso também, cara, talvez ia ficar meio. Não, eu sei disso. Eu não digo na mesma, mas ajudou a dar uma transformada. Não, Assim. ajudou a dar um up, a galera evoluiu demais, assim, os caras dando um parque tá absurdo, sabe? Vocês estão muito profissionais mesmo, assim, não erra nada de manobra, os caras tá fazendo. Chega na pista, eles desenham uma linha, fica naquela linha o treino todo, chega no campeonato, os caras fazem aquela linha dando manobras absurdas, assim, do nível altíssimo, assim. Isso aí evoluiu muito o BMX. O nível do BMX, assim, de atletas evoluiu bastante. Isso aí não tem como contestar, não. E os caras tá cada dia mais insano mesmo no rolê, tá ligado? Assim, isso evoluiu demais, demais, demais mesmo. Deu um up absurdo, assim. E só para até dar uma fechada nisso, é interessante porque é o começo de uma história. Então é um Sim. ciclo que, pô, tem menos de 8 anos ainda. Ó, isso é bacana. Essa E fase, tomara né? que melhore cada vez mais mesmo, tá ligado? Assim, pra ver se o BMX consegue se encaixar, sei lá, no nível aí, vai te falar de um skate, sabe assim? Porque o nível. Você vê o nível do Brasil skate, assim, as competições do Brasil, tá decolando a milhão, assim, sabe? Tomara que melhore para cada vez mais, sabe? Não, e você vê que interessante isso, porque são dois pontos opostos, né? É a visão do atleta que eu concordo 100%. O atleta, ele fica focado 4 anos para conseguir a vaga para ir para a Olimpíada. Isso 4 anos para andar 1 minuto. para andar 1 minuto é absolutamente negativo para o lado do atleta, mas para o lado do esporte é absolutamente positivo, porque ele está forçando o esporte a evoluir. Então, o ideal seria encontrar um meio termo, mas eu entendo exatamente o que você está falando, eu concordo com você, Leandro, e entendo também o que o Cadeira está falando, eu concordo com ele também. Ah, Então, eu super concordo também, essa é a minha opinião, sabe assim, o meu é ponto de muito vista. louco. Não, eu concordo com você 100%. O BMXer raiz, cara, ele é aquele cara que nem você, que, pô, meu, tá no sangue, meu. Esse cara não é o cara que vai focar na Mas é a Olimpíada. mesma coisa, só que o cara teve que se profissionalizar, Caí, e para ele ter a carreira. Então, por exemplo, um Kevin Peraza, porra, em vez dele ficar batalhando lá com os americanos, ele é descendente de mexicano, ele vai representar o México. Sim. Legal pra caralho. E vai falar, o cara não são oportunidades. A vida do cara. Cara, quantas pessoas vão ter a dedicação e obstinação que o Leandro Overall teve, e por que não dizer a confluência de tudo dar certo em 10 anos da carreira, para o cara se profissionalizar e o cara não quebrar no meio e não. Cara, não As cair na barreiras que sarjeta. vêm, as barreiras que vêm durante a carreira se o cara aguentar passar por esse processo assim, hoje É é foda, difícil mesmo. velho. Se o cara aguentar o processo, é lesão, é família. Nossa, no começo família para mim me crucificava, né? Porque eu naquela época de 17 para 18 anos, quando eu comecei a ficar profissional mesmo, comecei a de bike direto, porque eu comecei a comer a bicicleta, que era todo dia 9, 10 horas em cima da bicicleta, pensa numa família, a família ficava doida, né? Ah, esse moleque é É, vagabundo, só quer andar de bicicleta. era bem, se estava cada coisa, era cabuloso, né? Vocês estão ligados, né? E É essa isso mesmo. reversão, como é que eles veem hoje? Porque você deve dar Isso. um puto orgulho Ah, para hoje tua em dia é família, né? diferente, né? Hoje em dia já viajei pra caramba, várias vezes na TV, minha mãe via na TV. Hoje em dia eu sou um atleta pra eles, né? Um atleta, né? E você vê que você continua o mesmo cara que era 20 anos atrás, né, cara? Com a Bem mesma falando gana, igual. a mesma vontade de bike, tá em cima da bicicleta, só não consigo mais por causa do tempo mesmo. Mas pra falar com vocês aí, nós tivemos que Foi ficar quanto difícil. tempo negociando aí pra gente ver se encaixava um horário aí. Era pra ser É, num dia, no dia foi no outro. que bom que a gente conseguiu. Agora, Ó, Leandro, o que eu queria que você colocasse, queria pontuar para a galera, como é difícil para um atleta brasileiro, né, que mora no Brasil, é totalmente diferente do que um atleta americano ou europeu, a estrutura de treino, né, cara? Porque a gente aqui, a gente cai na terra, né? Quer dizer, sim. aqui no Brasil, o cara, meu, ele cai na terra.
nos Estados Unidos, na Europa, Japão, China, o cara cai no colchão de espuma, de A ar, resina, é isso mesmo. né? Ô, Caio, te falar a verdade que hoje em dia tá bem, o Brasil não tá perdendo para tipo nível de pista assim, acho que para nenhum lugar do mundo, viu? Hoje em dia, te falar a verdade, até esse lance de Olimpíada deu um bang assim, várias prefeituras começou a construir bastante pistas de concreto, até uma cidades pequenas aí a galera tá investindo, fazendo pista de madeira, colocando resina, colocando caixa de espuma assim. Hoje em dia acho que para treinar mesmo assim não perde muito não em nível de Legal. pista assim, e até nível de galera andando de bike mesmo, de igual para igual com o americano, com o europeu, hoje em dia não tem tanta diferença não. Porque a galera também tem mais essa estrutura, tá um pouco melhor, evoluiu bastante desde aquela época nossa, né? Praticamente do descobrimento das modalidades de se jogar mesmo assim, sabe? Sim, hoje em dia tá bem mais seguro assim pro rolê. Agora, do nível de Caracas, me diz uma pista no Brasil no mesmo nível de. De dirt, você tá falando? Dirt É, trail? Pô, meu, é. ó, te falar a verdade, acho que tem Limeira, que é legal também. Eu gosto da linha lá de Limeira, lá, que é lá do World Entendi. Trails lá. A linha lá é bem divertida mesmo, é grande, tem um transfer lá gigantesco, lá de um rio pro outro lá. É bem legal. Acho que é os dois picos. Eu acho que é o pico que eu vejo que tem mais a ver, assim, de rampas grandes mesmo, sabe assim? Porque Caracas, querendo ou não, é umas rampas grandes. Até tava um tempo atrás, tava o Antônio na porta aqui, o americano, aí saiu uma matéria no site na antiga Ride BMX, agora é a BMX, né? Que ele fala, que ele contou um pouco do campeonato, do primeiro evento que ele veio aqui, ele fala que a galera aqui do Brasil tem uma, que é Caracastreio, que tem uma pista nível de campeonato que nós anda todo dia. Os caras falam que a gente é maluco. Como a gente consegue andar todo dia numa pista de alto nível, porque geralmente nos Estados Unidos aquelas pistas, igual o tamanho de Caracas, eles constroem pro evento, a galera vai e anda, depois eles tiram a pista, não fica a pista lá, sabe? E a gente tem uma pista fixa do nível desse, tá ligado? Que Que legal. legal. É bem top mesmo. Veio a galera do Nitro Six também, que teve em São Paulo esse ano aqui. Tava o J2 e tava a galera que. O J2 sempre quis andar aqui, sempre mandava mensagem: meu sonho é andar aí, meu sonho é andar aí. Aí teve segunda-feira, eles estavam de folga depois do show, a gente fez um show lá junto. Depois do show, todo mundo veio pra cá, mano. Foi aquela jam session em cara, tem uma par de gringos, os caras tudo impressionados com as ampas. Os caras, nossa, aqui é muito bom de andar, muito top. Era meu sonho daqui, os caras fizeram uma par de vídeo, postaram no Instagram lá. Nossa, os caras ficaram super felizes, sabe? De ter andado em Caracas, pra você ver como que é. Hoje em dia a Pô, internet, né? imagina você Espalhou recebendo tanto. os caras lá na tua casa, velho, Nossa, né? e o cara pedindo e o cara manda, antes de ter o Nitro Six aqui, que ele ficou sabendo, já me mandou mensagem, falou, meu, será que depois do show a gente consegue andar na pista? Antes dele vir pro Brasil. Eu falei, não, mano, vamos marcar uma sessãozinha da hora. E no dia foi super top, tava um sol bacana, sem vento, a galera andou a tarde toda aqui, os caras ficaram loucos, mano. Os caras queriam voltar no outro dia, só que não puderam, porque tiveram que ir pra Minas Gerais lá pro segundo show lá, mas os caras, nossa, curtiu pra caramba. Os caras falaram que o ano que vem, no próximo evento aqui, vão estar tudo presente aqui na competição aqui de Caracas aqui. Leandro, quantos eventos vocês já fizeram internacionais lá no Caracas Trail? Porque pô, foi épico, eu fui nos dois. Eu acho que a gente fizemos aqui, se eu não me engano, foi 6 ou 7 eventos que teve que rolou aqui em Carapicuíba aqui, né? E Foi ano isso que mesmo, vem foi tem seis ou de sete, novo. se eu não me engano, é. Foi 7 eventos grandes que rolou aqui em Carapicuíba aqui. O E primeiro ano que evento vem. foi até legal que eu falava que eu estava em negociação com o pessoal da Monster pra gente fazer um evento grande aqui em Carapicuíba. Aí eu cheguei no João, cheguei nos caras lá dos locais, falei, meu, eu tô vendo aí pra gente fazer um evento super grande aqui em Carapicuíba da Monster, vai vir uns gringos, não sei o quê. Aí os caras deram risada da minha cara, falaram, para, Verão de sonhar, vai fazer ter campeonato grande aqui nesse. E da época o terreno era baldio na época, né? Não tem como, não sei o quê, não tem como. Aí quando bati o martelo com os caras, que a gente levou a estrutura para lá, que os caras fecharam todo o local, arrumaram tudo, fizeram aqui bancada, aquelas áreas VIP lá. Os caras falaram, mano, olha o tamanho do evento que fizeram aqui, caraca. Falei pra vocês que eu ia conseguir fazer um evento gigante aqui pra vocês, mano. Foi da hora isso. E ano que vem vai ter de novo. Ano que vem, tudo indica que vai rolar um evento de novo aqui grande, hein? Pô, que legal. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você dessa série também que eu não consigo entender. Como que tá a história da cena das pistas de concreto, que eu não chamo de pista especificamente de uma modalidade, eu chamo de parque, dessa história de pode, não pode, é para compartilhar, não é? Não é possível, né? Estamos Hoje em quase em dia tá. 2026, velho, o nego fica Sim. me gelando. Não, hoje em dia tá mais de boa, viu, Cadeira? Isso aí, hoje em dia tá mais bem tranquilo, porque geralmente as pistas que eu ando, os bons que eu ando por aí, tudo liberado pra bike, tá ligado? Eu acho que esse negócio de Olimpíadas também deu uma.
se você chegar e falar, não, que é um esporte olímpico também, a pista tem que ser compartilhada com todas as modalidades, tá ligado? É mais tranquilo. Mas ainda rola Lá bastante. pro sul tá ruim esse Lá pro sul tá preconceito, rolando né? bastante. Aqui em São Paulo não, aqui em São Paulo é bem tranquilo, sabe? Aqui em Que São bom. Paulo é bem tranquilo. Todas as pistas que eu vou andar é super de boa. Chego, ando de bike também, tranquilo, ninguém fala nada. Mas lá pro sul é mais assim, mais retrancado essa parada mesmo do BMX nas pistas lá. Eu É questão de queria. conversar. É só questão É de uma, conversar também, eu acho. não, e é uma cultura que vocês, como representantes topo da cadeia, que são reconhecidos pela galera, tem que ajudar, porque cara, Sim, uma sim, batalha sim. social, não existe Não, isso. sim, sim. É Mas pista isso aí é pública, coisa simples. Você vai na Secretaria de Esporte lá, apresenta o projeto, leva lá, fala com o pessoal mesmo, eles vão liberar na hora. é Não isso. vai ter erro, assim, sabe? Porque, meu, acho que hoje em dia isso é até crime, né? Você proibir uma pessoa de praticar o esporte no espaço público, né? E, e essa é É. uma história legal. O porquê do movimento Pump Tudo? Vamos até dar uma risada agora, Sim. né? Salve Pump People, salve Pump Riders, né? O que é legal do Pump Track, né, Overall? Não tem essa história, velho. Então, o É Pump Track ajuda todas as totalmente. modalidades. Coloca É um bike, patins, skate, mountain bike, carrinho de rolemã, é tudo junto lá se divertindo, sabe? movimento do movimento. Maloqueira é tudo Então. igual, né, velho? Mas hoje em dia, antigamente era mais preconceito ainda, mas hoje em dia é bem tranquilo. Antigamente, lá na época do Zona Leste, não tinha pista nenhuma. Quando construiu São Miguel, meu, era uma guerra lá, vocês não estão nem ligados. Se eu começar a contar a história aqui, vai precisar mais umas 2 horas aqui. Todo dia era uma guerra diferente, porque imagina, na Zona Leste toda, uma pista daquela, que naquela época era alto nível pra gente. Era bike, skate toda hora, aquela brigaiada, nossa, era. Mas depois Conta você para uma pra história pensar e fala, boa. porra, aqui. Oi? Conta uma história boa para nós. Putz, se eu contar a história aqui, tem uma história muito pesada aqui, de Conta briga, de uma, vai. desentendimento. Conta uma pesada. Acho que hoje em dia, acho que até a galera acho que até bloqueia a gente se contar É, a história que rolava cancela, nas antigas, né, mano? cancela, Era, né, velho? era aquela guerra, né? Acho que eu sou cancelado, eu acho. Era aquela Ô, guerra, né? meu, em São Bernardo do Campo, na nossa época, a gente ia andar Vixe, de devia ser pior. madrugada lá, velho. E devia ser pior. É, meu, porque os Mano. skatistas não deixavam Na ninguém minha andar pista lá, lá de eu já jeito fui jurado nenhum. de morte umas, sei lá, se minha mãe estiver vendo isso aí, ó. Aí, mãe, não morri, hein? Eu já fui jurado de morte sei lá, umas 5, 6 vezes lá já. Lá em São Sabe? Miguel? São Miguel mesmo. Caraca. Era a zona de guerra antigamente, né? Mas hoje em dia passou isso aí, já. Tudo moleque, tudo com a testosterona, tudo a milhão, todo mundo louco, tá ligado? Nós queríamos de bike, nós queríamos se divertir. Aí era muita gente na pista e sempre rolava os sentimentos, mas É, isso aí fazia, supera, fazia parte, né, meu? fazia parte do Eu processo. queria, eu Esse, queria esse é o voltar um processo. pouquinho. Eu queria voltar um pouquinho, falar um pouco dos teus patrocinadores, porque eu acho que isso aí na tua carreira foi super importante. Então, Sim. na minha memória, eu acho que o teu primeiro grande patrocinador foi a DC, né? DC Shoes, não foi isso ou não? Isso aí foi eu andei pela DC de 2004 a 2013, antes de acabar o programa de BMX e Surf, né? Que eles venderam a empresa lá, eles decidiram parar com o programa de Surf e BMX, mas eu andei durante anos por eles. Como é Foi que um eles chegaram patrocinador que em me deu um você? up. Como é que Ah, foi eu, o. naquela época lá, naquela época, ficava pulando de pista em pista, muita gente me conhecia. Quando a DC veio pro Brasil mesmo e começou a patrocinar, começou skate, surf, aí os caras entraram em contato comigo. Um amigo meu entrou em contato comigo, o Felipe Mota, um grande amigo meu, ele trabalhava na DC, ele era diretor da DC e ele andava de bike também, né? De BMX. E aí ele falou, meu, vou entrar numa empresa agora da DC, vou ver se eu consigo levar vocês junto comigo lá. Aí ele acabou entrando na diretoria lá, acabou me colocando lá, falou, meu, é a sua cara de si. E eu andei pelos caras durante anos aí. Nossa, foi uma empresa muito grande mesmo, que deu um up na minha carreira também. Quanto aqui, quanto nos Estados Unidos, que eles me davam bastante assistência lá fora também, né? Aí veio a Foi bem legal. DC, depois, junto com a DC, depois veio a Monster, foi a próxima? Então, aí na sequência da DC, quando 2012, eu acho que foi final de 2012, eu entrei na Monster. Monster. Tô até hoje na Monster aí, um Matusalém da Monster aí. E aí teve a GT. Ah, teve a GT também, que a GT andei durante 12 anos. Nossa, eu fico muito tempo no patrocínio. Andei durante 12 anos, mas também eles acabaram com o programa de bike geral. Nossa, aí foi pra cera de bike, isso aí foi.
Devastador. Quando eu Isso. fiquei sabendo a notícia por e-mail, teve uma reunião, eles chamaram todos os atletas, fizeram uma reunião e eu falei, mas não vou nessa reunião. E era online, por e-mail, com os gringos. Aí eles chamaram a reunião e falaram, não vou nesse dia que eu vou andar de bike. Eu tava na vontade de andar de bike, fazia um tempo que eu andava de bike. Fui andar de bike e eu não entrei na reunião, né? Tava andando, andando, andando. Aí depois cheguei em casa e o meu team manager da gringa me ligou e falou, meu, o programa da GT vai acabar também. Eu falei, meu, como assim? É só o BMX? Ele falou, não, vai acabar geral. A marca vai dar uma pausa aí para dar uma respirada e não tem tempo para voltar. Eu fiquei, não acredito, mano. Eu falei, Nossa. eu fiquei em choque. Falei, meu, como que é uma empresa tão grande vai dar? Mas já aconteceu isso com a GT já um tempo atrás já. Algumas Eles, vezes. eles dão uma brecada e depois voltam com o programa depois de anos. É, Eles meio que e, congelam a empresa, né? e pensa uma coisa: o nome GT é de um cara chamado Gary Turner. Esse Sim, cara vendeu a marca dele lá nos anos 90 sim, para a Pacific, aí a Pacific faliu, aí depois o grupo Dorel, um outro grupo comprou, depois o grupo sim. Dorel comprou, e a Dorel foi comprada pelo grupo holandês POM. Por outro grupo, isso. Pô, e Eu descobri toda essa fusão aí. o grupo POM tem Cervelo, Cannondale, Sim, um monte de Santa empresa. Cruz, um monte de marca. Aí os caras olham lá e falam: caralho, ele tá fazendo concorrência contra a gente mesmo. Então, Infelizmente, aí os se caras pegar meio que uma deram das uma marcas. brecada. E a GT tinha um time grande, né, uma GT, né? Mandaram todo mundo de mountain bike, os caras famosos de mountain bike aí, foram todo mundo pro ralo. Só que a GT tem um heritage, ela tem uma força muito grande da história, e hoje, e até eu acho, é uma cagada, de certa forma, porque você vê uma marca como uma SE, que vende pra caramba, bicicleta, essas bike de wheelie, né? Sim, É, então eu acho que eu espero que seja um tempo, porque é a marca talvez mais icônica, e a gente sim, teve a honra de ser teammate, companheiro de equipe uma sim. época, né? Mas durante anos aí, né, cadeira? Eu Foi. no time dos Larry, você sabe que o Caê, você sabe que o overall ele não fala, mas ele é Larry também, né? Eu tava andando Eu de dou uns mountain rolezinhos de bike Larry com de a vez em gente, quando aí. o overall, meu. Eu É, dou um não. rolezinho de Larry de vez em quando aí. Eu tenho uma Ele mountain foi, bike que eu ando de vez em quando. a última vez que eu cruzei ele foi com o Anthony Napolitan aqui no Foi na Macaco, Cantareira. uns 2 anos atrás. Foi, eu tava Eu, fazendo eu uma trilha lembro, lá. eu lembro que o Kenji, o Japa te convenceu a correr alguma prova. Foi, não, foi no. Eu corri uma, nossa, não, não, de mountain bike? Não era um Forex? O que, que era que ele te convenceu? Ele te Tava convenceu a até te levar. treinando, tipo, pensou em depilar a perna, tava até Não, não, treinando, não, bastante eu fazia pedalando bastante trilha com o Kenji, a sério. gente andava no Semucan, a gente chegou aí no mobile bastante vezes no mobile, tá ligado? Mas de É, competição, nunca competi mais no forfã mesmo, tá ligado? E teve uma época que eu Freeridão. tava, eu tava pegando firme no mountain bike, cheguei a estourar umas rodas lá no mobile lá, nossa, eu tava na monóida de bike também, de mountain bike, porque é divertido, não querendo ou não. é A pessoa pode falar, divertido. mas, meu, é muito divertido mesmo, tá ligado? Eu indico aí pra quem de BMX tem esse preconceito, porque o bagulho é muito divertido. É um BMX grande, tá ligado? É muito É, top também, tá ligado? E o que é legal? Ela continua, o nome BMX é Bicycle Motocross. Sim, Ela é a união mais próxima que tem do motocross, do Bicycle Motocross, é o mountain bike. E ainda mais certeza. hoje, Essas bikes hoje em dia eletrificado. elétricas aí é uma moto. é uma moto, É cara. É, demais. mano. Com É isso certeza. mesmo. E é legal porque a gente não para de sonhar, né, overall? Não. Cara, Até eu falo pra Flávia assim, eu falo, meu, anda de bike até eu aguentar. Quando eu não aguentar mais pular rampa, eu vou pegar uma mountain bike, vou sair pedalando aí uns 300 km por final de semana aí, que eu tenho que estar em contato com a bicicleta, sabe assim? Porque Overall, e minha vida é isso. da onde veio o overall? Como é que começaram a te chamar de overall? Da onde surgiu isso daí? Meu, todo mundo pensa que, nossa, é uma história grande. E todo mundo pensa que é por causa de andar em tudo, tá ligado? É assim, É, eu andei no começo da minha carreira, dava em tudo mesmo. Mas não era isso, mano. o que Acho que eu era? nunca contei isso assim pra ninguém em redes assim. Quando eu era é, mais. Não, eu comecei de bike muito, muito novo, né? E eu tinha aquela. Vocês sabem quando o adolescente tá naquela transição de voz, que fala é, fino e fala grosso, fala fino e fala grosso? é, E naquela época existia uma marca overall, existe uma marca overall mesmo de bike, tá ligado? E eu fui numa pista lá na mini rampa andar com os amigos meus, naquela época eu não dava, eu tava começando a andar. Aí eu fui perguntar para um amigo meu se a bike do outro cara era overall. E no que eu falei overall, minha voz saiu fininha. Falei, essa bike é overall, saiu bem fininha. Meu, os caras racharam racharam de rir de mim. Deram muita risada mesmo, overall. Aí ficaram, overall.
falando, me imitando com a vozinha fininha. Ô, Verão, Verão, Verão. Mano, não acredito que pegou, porque eu fiquei bravo na época. E Aí pegou esse fodeu. apelido, velho. Acredita? Aí fodeu. Você ficou Aí bravo, fodeu. fodeu. Não, fiquei bravo, naquela época era criança, né, meu? E os caras Aí, ficavam, ô, Verão, me imitando com a vozinha, falando Verão, 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 fininho. Aí foi o Verão, 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 e ficou Verão, mano, acredita? que Que legal, cara. legal. Que Nossa. bacana. E todo mundo pensa que é por causa que eu ando em tudo, mas também, né? Mas a Que real história legal. mesmo foi essa, da minha voz, tá ligado? Que bacana, bacana. É Bom saber. bacana mesmo isso aí. Ô, meu, mais uma dúvida. A Flavinha ainda anda Nossa, a anda de Flavinha bike? andou durante anos aí de bike, hein, mano? Durante anos mesmo. A gente viajou junto, andando de bike pra cima e pra baixo. Ela curte ainda muito BMX, só que, mano, ela tomou rumos na vida dela, profissional ela é pra trabalho, ela é super profissional. Tem o Bruno agora também, ela quer dar mais atenção ao Bruno. Aí Aham, meio que deixou a bike meio que de lado, assim, tá ligado? Mas ela geralmente fala pra mim, nossa, tô com a vontade de bike, de pular umas rampas lá ela gostava de pular em Caracas mesmo, sabe? aham. Ela andava bem florzinha nas mesas lá e adorava fazer isso. Ela tem A gente saudade, andava mas lá do tá. lado, nos trailzinhos. Eu não andava Sim, nas grandes, eu ficava andando com ela lá do lado, lá. sim. Então, ela fala que tem vontade de andar, voltar. Eu falo, bike tem, é só você voltar. Mas aí ela pensa, vai, preguiça de sair de casa, sei o quê. Vou ficar com o Bruno mesmo, sabe? E E depois que acaba você nem largou andando a mais. GT, você tá começando a andar com qual bike? Eu tô andando agora. Nossa, eu andei pela. Nossa, eu andei pela GT durante 13 anos. Aí eu Hum. saí da GT, eu entrei numa marca da europeia que chama Radio Bikes. É a mesma marca da We The People, Salt, é uma companhia também, tá ligado? Aí eu Uhum. tô andando por eles agora. Legal. É. Overall, Mas já rodei projeto. muitos patrocínios aqui em São Paulo, no Brasil todo, hein? Nossa. Marca de Fala um bike, pouco. né? Já dei um monte, mano. Nossa, Master. Andei pela Proper, We The People. Nossa, bastante mesmo, hein? Nunca fiquei sem patrocínio de bicicleta, assim. Legal. Overall, próximos projetos que você tem. Ah, meus projetos agora é andar de bike mais do que eu consigo, mais e mais e mais e mais sempre. Ah, viajar, andar de bike, participar dos campeonatos que aparecer por aí e curtir essa vida aí. Nossa, que muito bom estar em contato com a bike e andar de bike, sabe assim? Meus projetos é isso, andar de bike e curtir. É verdade que você é quase quarentão já? 39, né, ô Cadeira? 39 anos, né, mano? 25 praticamente dedicado a quase 25 anos em cima de uma bicicleta. É, não tão quanto vocês aí, né? Mas Não, mas vou pô, chegar lá. Eu espero O chegar lá, né? Cadeira, o Cadeira é mais velho, eu sou mais novinho. Então, eu cadeira deve te estar falo, na. O o que eu tenho Caian de andou idade, o cadeira tem de roller de bike, eu acho. mais de tempo. A Oi? gente Caian andou mais de bicicleta que nós de tempo. A gente tá Ah, começando, não, mas o que eu tenho de bike, o que eu tenho de idade, o cadeira deve ter de rolê de bike, eu acho. mas é quase tipo isso. Porra, o cara, meu, andou em Caracas em 94, É, oi. velho. Em Nove 94 eu brincava na rua, empinava pipa, jogava bolinha, sabe? Era Porra, criança. meu. Eu sou da época que a turma de Carapicuíba andava de camisa vermelha com estrelas brancas. Pergunta pro João. Nossa, isso aí eu tenho que perguntar pro João se ele pode me contar essa história aí, que isso aí, nossa. Isso aí Ô, nunca foi dito lá, Leandro, não. O Dodô, João, Carlinhos, Carlinhos, o Carlinhos, Loitório, Gé, era as demais. galeras antigas ali mesmo. o Dodô é Puta, o cara que mais recebeu a gente bem lá. O Dodô meu, Dudu é um cara Dodô, sensacional mesmo, um cara muito. nacional. Parou também, não anda mais, faz tempo que eu não vejo ele também, mas é um cara super gente boa, super 10 mesmo, sabe? O Tem Veral, história agora também. falando sério aqui, vai chegar a idade. Uma hora vai Sim. chegar. E aí, como é que você vê o teu futuro, cara? Que você vê o atleta? Onde você vê o atleta overall se encaixando no futuro? Como é que você vê Ah, isso? meu, você tá ligado, atleta é isso, né? Quando o cara se aposenta, ele tem que trabalhar, né? Essa é a vida de um atleta, infelizmente é isso, né? E já tenho coisas na cabeça aqui já do que fazer da minha vida. E é isso aí. Vou trabalhar, continuando de bike, me divertindo e mantendo essa juventude minha que não vai sair nunca do meu corpo aqui. E é isso aí, né? Mas o seu trabalho é focando no esporte. Ah, hoje em dia eu vivo do BMX, né? Ainda sou profissional, corro campeonato, mas putz, eu sei lá, eu queria me afastar um pouco disso, sabe, da cena do BMX assim, um pouco, porque foi uma vida toda, sabe, em cima do BMX assim, eu quero me afastar um pouco, que eu digo me afastar, não trabalhar com BMX, sabe? Quero deixar um BMX só por diversão mesmo e isso, sabe? Tipo, você não pensa
em coaching, Não, você não pensa nisso. não. Eu penso em outras coisas na minha vida, sabe assim? BMX é uma paixão minha que eu sempre botei no coração. Vou levar pro resto da minha vida, mas esse tipo de coisa eu acho que não me encaixa, não, sabe? Legal. Você tem algum momento assim da tua história do rolê que você chegou? Você tem vários, mas tenta lembrar de um daqueles que você tem que se beliscar, velho. Tipo o Jax Games, você tá com a rapaziada, assim. Lembra de alguma história icônica que você fala, que você possa contar para nós? Fala, não acredito que eu tô com essa rapaziada nesse lugar. Ah, vou contar então. Eu sempre, desde criança, eu via você, o Cadeira, o Rui Ogawa narrando os X Games, sempre. Sempre eu via isso. Fala, nossa. E quando eu assistia na TV, na ESPN, eu falava, meu, um dia, parece até mentira isso. Um dia eu vou estar lá, esses caras vão narrar aqui do Brasil, eu vou estar lá 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 nos Estados Unidos andando no X Games. Meu, eu passo 2014, acho que foi 2016, eu recebi o primeiro convite. Aí, nossa, estava lá dividindo o gate com os maiores nomes do BMX, estava eu lá. Aí, acho que foi você, o Rui, agora me narrou, acho que durante anos ainda, né? Eu corri, acho que corri 6 X Games, eu corri durante minha carreira toda, sabe? E para receber 6 convites de X Games, eu vou te falar que não é porque eu não é para Não qualquer é um, qualquer sabe? um. Um Não. cara te chamar 6 anos em seguida, assim, esse ano eu não andei, quebrei meu pulso esse ano, esse ano foi péssimo. Tive uma fratura no pulso aqui, me deixou afastado um tempo do Nesse BMX. ano? Nesse Foi, ano do ano agora? passado. Esse ano. Eu tô com o meu pulso meio zoado ainda, de uma fratura do escafoide aí. Mas esse ano eu não andei eczema, ano passado eu andei também, tava super péssimo também por causa do clima, o vento terrível, tava lá na Califórnia lá. E esse ano eu não andei mesmo, não. Foi só ano passado só. E, Maria, é super. E eu consegui isso, porque eu falei, o Dinho Cadeira vai me narrar e o Rui. E os caras me narraram, acho que foi no Texas, o primeiro X Games que eu fui lá em Nossa, Austin. É, foi. Porque depois eu assisti a reprise aqui no Brasil, eu falei, nossa, mano. Os caras que honra. narrando eu, e aí eu lembrei disso. Falei, nossa, eu era criança, o meu sonho era os caras me narrar, o Cadeira e o Rui Ogal, e os caras me narrou lá. Eu falei, que da hora. Aí Ô, decidi meu, dia que eu. parece que era combinado, que era para você falar. Que Não, legal. parece que era. Não, parece que era combinado, mas não foi não. Não foi não. Que momento Você legal. falou disso, aí eu falei, deixa eu lembrar então. Aí eu lembrei na hora. E eu faço é a mesma, é uma recíproca verdadeira, Sim, porque não existem limites, e acho que é importante a gente ter não tem limite para o querer. E esse sim, não existe goferite, limite. essa chama que você tem, porra, eu com quase 60 tenho também, Caê tem Sim, também, e é isso que nos move, velho, esse goforite que é é. o embalo da vida. Adrenalina move a gente. É Exatamente. isso mesmo. E não tem limite. Para bike não tem limite. Se o cara quer um negócio, ele pode correr atrás. Se o cara tiver paixão mesmo e ter a garra, a gana mesmo, ele consegue. Não tem limite no BMX. Não tem barreira, sabe? Se o cara quer mesmo, ele consegue. Agora, você falou uma coisa rápida, mas eu vou falar devagar, porque acho que é importante a gente desacelerar nessa tua frase. Velho, a importância, meu, para um atleta brasileiro, com a estrutura que a gente tem no Brasil, velho, ter chamado 6 vezes para um X Games, cara, não Coisa interessa para gente como brasileiro, como amante do nosso esporte, amante das duas rodas, não interessa se o cara chegou em primeiro, em terceiro ou em último, cara. Interessa o cara ser reconhecido como atleta, ser chamado para representar o país num evento desse nível, cara. E você É, foi porque 6 vezes lá, velho. não é Sabe? para qualquer um. Cadeira já. Vocês estão no meio do esporte radical, vocês estão ligados que para Não é para qualquer receber um. um convite uma peneira em quantos cara bom no mundo todo tem. O cara te escolher a dedo e falar, é você, você e você. Exatamente, cara. Não é para qualquer um, sabe? Assim, eu sempre quis desde criança andar nesse evento, desde criança, desde quando eu vi o Cadeira narrando, antes de você, na época que o Dave Mirra era vivo, andava nos campeonatos de vert. E eu sempre tive esse sonho, falei, meu, eu quero estar lá um dia, eu quero estar lá um dia, eu quero estar lá um dia. E também Eu, teve outra parada legal também, dessas paradas de sonhos assim. O primeiro eu fui pro Texas, antes do X Games eu fui pro Texas, num evento que tinha lá, era o Texas Toast, que uma marca de bike fazia a Odyssey, fazia lá, e era um evento super grande também lá. E teve uma vez também que sempre rola a premiação, Nora Cup, que é a maior premiação do esporte do BMX, Nora Cup. E eu fui nessa festa, naquela época era tapete vermelho, a galera tudo ia, assim,
E eu cheguei lá, e os caras apresentando a premiação de todos os anos, assim, e tinha a premiação de trails, assim, né? De dirt, né? Na época era dirt. E eu falei, eu vi aquela premiação, eu tava um pouquinho bêbado naquela época, era festa, né? De noite lá. Aquela galera todos os maiores nomes do BMX junto lá, e eu falei, nossa, meu. E eu, quando os caras começaram a apresentar a premiação, mano, a galera gritando, quando saiu o nome dos caras no telão, assim, dos indicados, meu, me bateu uns 5 minutos, falei, meu, um dia eu vou estar sendo indicado nessa premiação. E eu falei assim, falei pra mim mesmo, falei pra ninguém isso também. Falei pra, depois eu falei pra falar com a minha esposa, mas eu falei, meu, um dia eu vou estar sendo, vamos chamar naquele telão ali. Aí passou isso, mano, passou 2 anos depois, eu fui indicado a melhor piloto de dirt, sabe? Que Nossa, quando legal. eu fui indicado, eu fui na festa lá em Las Vegas, lá, nossa, te falar a verdade, eu nem lembro muito. Eu só lembro quando os caras chamaram meu nome, que eu tava ação, porque eu tava ação depois disso, não lembro mais nada, porque não, eu tava lá em Las Vegas lá, mano. Se eu contar a história pra vocês, nossa, a gente precisa de mais horas aqui, sabe? Nossa, foi. E foi isso também, foi tão loucura minha, que eu coloquei na minha cabeça e falei, meu. Aí foi daí que eu me dediquei mais na terra mesmo, andando na terra, porque eu queria ser reconhecido por aqueles caras, os caras me chamaram no telão mesmo. Aí quando me chamou, eu falei, nossa, fui indicado. Aí eu zerei minha vida. Eu falei, ah, mas agora já era. Ô, Leandro, você está tocando em pontos importantes e aí mostra cara, o teu legado e o que você conseguiu fazer, porque chegar é uma coisa, permanecer é outra, e a tua Sim, longevidade, ela é muito grande. E dentro dessa longevidade, é, o piloto, para ele permanecer, ele tem que virar atleta. Então, eu até conversando com o Caê, eu falo para o Caê, eu não sou atleta, eu sou piloto, só que eu tenho um lado atlético, porque se eu não tiver, eu não, a minha carcaça não vai. Tem que sim, manter sim. peso, tem que estar no shape, tem que estar desinflamado. E eu vejo você hoje com com essa com esse teu trabalho de longevidade e não tá sozinho, até o João tá na academia, meu. Não, então, Cadeira, agora, meu, eu tava me lesionando muito, muita lesão mesmo, muita lesão mesmo. Aí eu decidi durante. Daí eu comecei no começo desse ano mesmo. Comecei, entrei na academia, comecei mais preparar meu físico mesmo, porque, querendo ou não, as rampas que eu ando aqui, Cadeira, se o cara cai, mano, se o cara não tá preparado, o cara se quebra. Ele se quebra, moleque novo também se quebra, todo mundo se quebra, não tem jeito. Caiu aqui, mano, a rampa é muito alta, meu, a velocidade que anda é alta mesmo, e cai e se quebra. Hoje em dia eu tô me preparando mais fisicamente, assim, pra me aguentar mais os tombos. Até esse dia eu tomei um baita de um tombo na primeira rampa lá, fui entrar numa manobra lá, meu pé meio que escorregou assim, eu injetei a bike lá de cima, tava muito alto, velho, muito alto. Aí eu caí correndo, dei 2 passadas e enrolei. Aí nisso todo mundo desceu correndo assim, falou, mano, você tá bem? Você tá bem? Aí eu levantei, bati o poeira assim, peguei minha bike e falei, não, tô de boa, tô tranquilo. Os caras falaram, mano, a gente pensou que você quebrar as 2 pernas, mano, a altura que você tava. Depois eu mostro o vídeo pra vocês aí. Meu, aí eu levantei e tipo, falei, não, tô tranquilo, tô tranquilo. Só dei uma raladinha no cotovelo assim, os caras falaram, meu Deus do céu, mano, você tá forte, porque pra aguentar um tombo desse aí, mano, não era pra qualquer um, não. E tem que se preparar, porque senão, meu, o nível sobe, se você não, seu corpo não acompanhar o seu nível, mano, você vai se dar mal, você vai se machucar, meu, sabe? Tem que estar um pouco preparado. BMX é um esporte meio bruto, mano. Vocês estão ligados do que eu tô falando? Vocês andam de bike é um esporte de impacto, é muito bruto mesmo, sabe assim? Tem que estar preparado, velho. Tem que fazer uma Mas academia, uma preparação a mais aí. do mesmo jeito que você se prepara, isso é importante falar, que do mesmo jeito que você se prepara para pular, você também se prepara para Pra cair, cair também, isso mesmo, né? exatamente. Você não cai do além, não é que você cai e pronto, Exatamente. não. Você se prepara, você treina Sabe para cair, cair, né? né? Sabe cair. Exatamente. Foi do tempo pra cá, porque, mano, moleque mais novo não tá nem pra nada. Eu me quebrava, ficava parado, voltava, andava, mas é muita lesão, muita lesão, muita lesão. Aí eu falei, ah, mas eu acho que tem que me preparar um pouco mais, porque o nível de pista aumentou também, o nível de tudo aumentou, sabe assim? E se o corpo não acompanhar, o cara se ferra também, sabe? Ô, Leandro, o que que você pode falar para a molecada que está chegando nessa fase, cara, como uma inspiração assim do esporte, para eles poderem viver o sonho também? Ah, meu, se a galera tem um sonho, corre atrás e vai de cabeça mesmo. Se tem um sonho olímpico, se tem um sonho de um lifestyle, de gravar vídeos, de produzir, vai atrás do que você quer e nunca se esqueça de se divertir na bike, meu, porque eu acho que é o principal a diversão. Se acaba a diversão, acaba a graça, né, meu? Às vezes Exatamente. a galera não tem que parar desencana de tudo e se divirta, mano, se divirta. Não queira aprender manobra, não queira fazer nada, só pega sua bike, flui, se divirta que vai dar certo. E corra atrás, né? Não desista dos seus sonhos. É isso aí. Muito bom.
É É isso aí, isso né? aí, né, Titio? Acho que o Leandro passou o recado dele, né, cara? Gosto de ouvir essa história, gosto de ouvir. Acho que faltou você falar, e eu queria falar sobre isso, voltar um pouquinho só desde lá do começo, É que é história, né, que Caio? do extremo leste para Caracas são 2 horas de trem, É um rolê. né? Então o Leandro e essa galera que ele falou, essa tropa, eles saíam da casa deles, do extremo leste, faziam 2 horas de trem, passavam o dia em Caracas e voltavam mais 2 horas de trem, cara. Isso. A gente fazia isso todo final de semana. Foi durante anos, Né, fizemos velho? isso. A Então, gente saía, a gente ia no sábado, fazia essa mesma trajetória no sábado, andava, passava o dia todo, voltava para casa, no domingo ia de novo de manhã cedo, passava o dia todo e voltava. Porque geralmente final de semana era mais tranquilo os trem pra gente ir, a gente ficava nessa loucura. E foi durante anos a gente fez essa loucura. Fazia balde, nossa, a gente, nossa, era cada aventura do trem, a gente fazia isso todo final de semana. A gente você passava falou que você cobria as bikes, o que você fazia? O que vocês a faziam gente nas tinha a bikes? gente, minha mãe era costureira, minha mãe é costureira até hoje, tem uma confecção de costura. Ela fez desenvolver um saco para mim, sabe, de bike, que eu colocava uma bike dentro e puxava a cordinha assim, e fechava ela para mim poder andar com ela dentro do trem, porque hoje em dia pode, hoje em dia é legalizado passar com a bike na catraca e sair andando, mas antigamente não podia. A gente tinha que cobrir toda a bike, camuflar a bike para levantar ela e passar na catraca, para pegar o trem, Hum, sabe? Que mas Era bem demais isso essa mesmo. história, hein? os caras É, então. sabiam? Os caras sabiam que Ah, era dava para perceber que era uma bicicleta ali, mas eles perguntavam que era dele e falavam que era material, violão, era bagulho de instrumento, sabe assim? Aí, qualquer coisa. e o cara fazia a vista grossa e a gente passava. Legal, É, legal. então, é cada história. A gente passava o dia em Carapicuíba. Eu lembro que a gente chegava a levar marmita para Carapicuíba, porque a gente dava o dia todo. Aí tinha que comer, porque se comesse besteira, a gente não aguentava o tranco do dia. A gente ficava no sol quente lá andando, né? O dia todo andando de bicicleta. A gente levava marmita para dar meio-dia, a gente parava, comia, enchia a barriga e andava a tarde toda. A época, à tarde aí começava a chegar os caras, né? Naquela época, chamava Mike, João, os caras desciam pra andar, sabe? E nós tava lá desde as 8 da manhã. Eu saía de casa às 6 da manhã, sabe? Isso era. Nossa. E eu faria. Ops, caiu o telefone aqui. E eu faria tudo de novo, viu, mano? E o BMX te trouxe tanta coisa, né? Pô, você construiu tua família, pô, conhecendo tua esposa através do BMX, você se mudou depois para Carapicuíba e a vida Sim. não para, né? É Não, a só vida não para. Hoje em dia, tudo que eu consegui com a bike, minha casa, meu carro, dar uma boa escola pro meu filho, foi tudo através da bike mesmo. Isso pra mim é. Eu acho que até mesmo, às vezes eu paro pra pensar e falo, mesmo, como que eu consegui isso, sabe? E graças a Deus eu consegui. Isso aí é muito bom. Isso aí, nossa, aí conheci a Flávia em Carapicuíba, ela morava em Carapicuíba na rua de cima ainda. Aí me mudei pra lá depois, a gente na época comprou um apartamento lá em Carapicuíba lá, morei durante 13 anos lá, em Carapicuíba, depois nasceu o Bruno, a gente precisava de um lugar maior, um espaço maior. A gente comprou um pra cá que é maior. E é isso aí, né? Estamos vivendo a vida aí. Quantos anos tem o Bruno? O Bruno fez 7 anos. Semana passada, sexta-feira passada. Pode dar minha filha, da Maria. 7 anos já. Tempo voa. Legal, que bacana. legal. Foi Pô, muito Leandro, agradecer demais, né, Caê? da hora esse O bate-papo. e a inspiração que cada uma dessas histórias elas nos trazem, e isso é uma cultura, né? Uma cultura de rolê, um estilo de vida que é muito importante da gente passar. E é muito legal ver essa energia geracional evoluindo, né? Eu te lembro de ti de moleque, e eu devia Sim, ter. é, eu era um pouco mais novo do que você é, e você era uma criança, um adolescente, né? Mesma coisa, o cair as histórias, e isso vai misturando e é inspirador demais. sim, nossa, isso aí, nossa, vocês me conhecem há quantos anos aí? Não sei nem dizer mais. Nossa, desde a. Eu conheci Adolescente. você com a idade que você tem, cara. Foi, é verdade mesmo. Foi Né? mais ou menos isso, é. Acho que um pouco mais novo ainda, eu acho. Eu tinha É, 38, por aí, né? então, isso mesmo, é. É isso aí. Verdade. A longo tempo mesmo, né? Leandro, eu só Bom, tenho que agradecer, cara. Eu sei como foi difícil a gente valeu. conseguir conciliar essas agendas, mas para a gente é muito importante ter você aqui e ouvir a tua história, cara. Valeu, muito obrigado aí pela oportunidade. A podia ficar aqui batendo papo durante horas aqui, né? Que o que não falta é a história do Que não BMX, falta né, para história. contar aí, né? Mas é isso aí. Foi muito bom o convite também falar com vocês. Legal. Valeu, Leandro Overol, Caetano Caesamataro. A gente combina uma continuidade de uma conversa num tempo
para frente, porque a nossa vida nos rolês não vai parar e a gente promete para vocês. Viva eles, os rolês, com diversão, inclusão e evolução sempre. Vamos! Valeu! Valeu! Tá bom.